Boa noite, amados. Pai seja convosco. No dia de hoje, a palavra é Provérbios capítulo 4, onde está escrito assim: Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda-os meus caminhos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te afaste das palavras da minha boca. Não a abandone, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da sua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à correção, e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Amém? Obrigado, Senhor, por esse dia. Papai, nos abençoa com a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que eu fale, papai, o que o Senhor quer. Que não seja mais na minha vontade, mas sim a sua, Pai. Em nome de Jesus. Bom, aqui começando sobre sabedoria, continuando, né? Capítulo 4. Posso dizer, o que eu posso dizer aqui? Que a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual de instrução desde dos tempos antigos, né? Porque hoje existe manual de como você ser uma pessoa bem-sucedida, manual de como você ter um bom casamento, manual de como você ser um ótimo pai, uma ótima mãe, né? Manuais. E eles foram baseados tudo na Bíblia. Porque o que a Bíblia explica? O que a Bíblia nos traz por entendimento? Né? Como que uma pessoa bem-sucedida ela vai se dar bem? Não tem como ser uma pessoa sucedida, bem-sucedida, se ela dormir todos os dias, se ela se ocupar com coisas que não, né? Uma pessoa bem-sucedida, ela só vai ser bem-sucedida se ela trabalhar, se ela se empenhar, se ela guardar dinheiro, se ela se ela passar, né, por uma fase assim, ela tem que lutar, né, através de luta, através de garra, através de dedicação, né, através de estudo, através de usando a sabedoria, né, que Deus deu pra gente, buscar fazer o melhor para a vida da gente. Isso a pessoa vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Se ela buscar essas coisas, né, no trabalho, né, aonde for, na casa dela, né, aonde, se você quiser ser uma boa mãe, você vai ter que fazer o melhor para isso. Se você quiser ser um bom pai, você vai ter que fazer o melhor para isso, né? Agora também, você já ouviu falar de uma pessoa espiritualmente, né, cheia do Espírito, uma pessoa espiritual que não jejua, que não ora, que não tem buscado a Deus? Não tem como uma pessoa ser espiritual se ela não buscar a Deus. Como está escrito aqui, se ela não jejuar, se ela não orar, se ela não estiver em comunhão com Deus, como que ela vai ser uma pessoa cheia do Espírito? É automático? Não é. São coisas que nós temos que lutar, preservar e buscar na vida da gente. A palavra também nos diz, né, que ela nos trará saída. Né? Aqui em Lucas 4, está escrito aqui assim. Lucas 4. A tentação no deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito
ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas, terminado eles, teve fome. E disse o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? Jesus, a primeira coisa, ele já menciona a palavra. Né? Na segunda vez, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo, e disse, em cima do templo, em cima do telhado do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustentam nas mãos, mas que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, da mesma forma que está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, isso é sabedoria. Nós temos que estar junto à sabedoria, à palavra de Deus, para que nos momentos difíceis, na hora que a gente precisar, a palavra de Deus ela vai nos livrar do mal. Sempre quando estivermos próximo de uma coisa ruim, a palavra de Deus ela vem e nos tira, e nos livra. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus é para isso, é para mostrar o melhor caminho para o homem, é para mostrar a melhor saída para o homem, é para dar o melhor entendimento para o homem, para dar a melhor condição de vida para o homem. Né? Porque hoje o mundo está dominado sobre o desejo do mundo. Né? Eu quero falar para os irmãos sobre o desejo do mundo. Aqui no capítulo, no Provérbios 4, aqui fala o que diz aqui sobre o desejo do homem. Aqui no versículo 23 de Provérbios 4 está dizendo assim: Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é o coração do homem? O coração do homem que é dito aqui na palavra não é o órgão, o coração que bate, pulsa o sangue, que faz o sangue pulsar no nosso corpo. Não. O coração do homem que se refere aqui na Bíblia está sobre o quê? O seu pensamento. É o pensamento, né? A vontade, né? O sentimento. É o mais íntimo do homem. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus sonda o coração do homem. Deus, quando ele olha para nós, ele nos enxerga, eu poderia dizer tridimensionalmente, mas não. Eu posso falar quinquencionalmente, 5 vezes mais, 5 vezes em todos os ângulos, porque Deus ele nos enxerga o nosso composto físico, o nosso pensamento, o nosso espírito, e não só isso, o que iremos fazer lá na frente. Tudo Deus vê, tudo Deus já sabe. Deus é onisciente, então ele sabe de tudo. Então, dentro disso, eu posso ver aqui os meus pensamentos, né? Porque está escrito aqui, sobre tudo que deve guardar, o que se deve guardar, guarda o teu pensamento, porque dele procedem as saídas da vida. O que nós temos pensado? O que nós temos planejado? Será que tá o quê? Será que os planos de Deus estão envolvidos em que nós temos planejado? Será que em nossos planos não tem nada, nenhum caminho de Deus? Será que nosso planejamento, do nosso futuro, da nossa vida, em nosso trabalho, o que nós venhamos fazer, será que tem alguma coisa que eu estou planejando fazer para Deus? Será que eu tenho
criado no meu coração sempre desejo de servir a Deus? Será que Deus está em meus planos? Nós temos que estar sempre planejando. O nosso pensamento tem que estar focado com Deus. Porque quando a gente não se apega com a palavra, a gente acaba esquecendo, né? E quando dizem que quando a mente está vazia, ela é oficina para coisa ruim. Porque o mundo ele está dominado de coisas ruins. Para onde a gente olha, a gente vê o mal. Porque o mal é o que jaz no mundo. O mundo jaz no maligno. Então, se a gente não tiver aqui sempre perto da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, né? E mais, a palavra diz, estuda a palavra e medita. Então eu não posso apenas ler. Não posso pegar aqui, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Não, eu tenho que ler. Não deixes apartar-se dos teus olhos e guarda no íntimo do teu coração. Eu preciso meditar em cada versículo que eu ler. Eu preciso ler e meditar, porque assim você vai ouvir a voz de Deus, né? E agora, o segundo, que é a vontade, a gente pode também colocar aqui. Sobretudo, o que deve se guardar, guarda a tua vontade, porque dela procede as saídas da vida, né? Qual que é o meu desejo? O que eu tenho desejado, né? Será que eu tenho olhado com olhos de cobiça? Será que eu tenho cobiçado a esposa do meu vizinho? Será que eu tenho cobiçado o emprego do meu irmão, as coisas do meu irmão? Será que com que olhos que eu tenho visto? Será que eu tenho cobiçado um cargo, alguma coisa? Nós temos que ter no nosso coração que tudo que nós temos foi Deus que deu, né? E ser humilde para ser grato, porque Deus vai multiplicar isso na vida da gente. Se a gente não tiver isso em nosso coração, não querer, não ter a humildade de ser grato a Deus com o pouco que a gente tem, da mesma forma é o que diz a palavra. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então, você não será colocado, porque você não será digno. Nós temos que buscar isso, ser visto como dignidade, como uma pessoa digna aos olhos de Deus. Uma pessoa digna de ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa digna, né, de estar andando, de estar falando da palavra de Deus, né, porque Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual é o desejo, ele sabe o porquê, né? Ele sabe o que eu tenho feito. Se eu tenho feito por vanglória, se eu tenho feito para me aparecer, ou se eu estou fazendo as coisas para honrar a Deus. Se eu tenho o mesmo desejo no coração de ser o amor, porque não adianta, né? Agora falando sobre amor, né? Aí nós podemos falar aqui, sobre tudo o que deve se guardar. Guarda o seu sentimento, porque dele procede a saída da vida, né? Porque muitas vezes você está na igreja e você é como eu ouvi hoje dizer, você tem que estar sempre calmo. Você tem que estar sempre preservando a paz de Deus no seu coração. Porque ali é um estopim. Você fala assim, não, eu vou para a igreja, eu congrego, eu louvo, eu busco, eu oro. Mas não pode acontecer nada que você já fica nervoso, já explode, já xinga, já condena, já fala coisa ruim. Isso não é de Deus. Você tem que saber controlar o seu ânimo. Na hora do que vier o sentimento ruim, sobretudo, guarda ele. E só apresente o que é de Deus. E só demonstre o que é de Deus. Porque em sentimento está relacionado o amor. E assim, a palavra nos diz que não adianta você ter tudo. Você fazer tudo, ter um monte de coisa, ter valores, ter posição, né? Ter status, ter o conhecimento, conhecer tudo. Mas você não ser o conhecido de Deus. O que adianta eu ler de Gênesis a Apocalipse, saber todos os versículos? Eu conheço a palavra de Deus, mas Deus não reconhece que você conhece. Por quê? Porque Deus ele conhece o seu coração. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe qual será a sua atitude.
Ele sabe o que você vai fazer futuramente. Ele sabe quais são os seus desejos. Porque aqui é a maior profecia que existe. Essa é a profecia que nós temos que seguir. Isso é o que devemos seguir com amor. Fazer com amor, fazer o amor. Não adianta a gente falar, não adianta ir, né, o sentimento, o coração, você falar, não, senhor, irmão, eu estou sentindo no meu coração. Eu sinto no meu coração que Deus, acho que Deus está falando. Não, não tem essa, meu irmão. Eu acho que Deus está falando. Eu sinto no meu coração. Porque a palavra mesmo nos diz que o coração do homem é enganoso. Que a vontade do homem, né, o coração do homem é mau. Né? Então, quando estiver sentindo no seu coração, não é de Deus. Né? Nós precisamos buscar aqui, fazer a vontade de Deus, para que a vontade boa, perfeita e agradável dele seja feita em nossas vidas. Né? É isso que nós devemos seguir. Né? Em Coríntios 15:33, diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Então não adianta você fazer as coisas, né? Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou andando todo bonitinho, né? Digamos assim, eu sou um homem visto, né? Como assim, um diácono, por exemplo, na igreja. Eu vou lá, ponho meu uniforme, vou lá todo dia, cumpro a minha escala, né? Alguém pede oração, vou e oro, né? Mas e ali, nos bastidores, né? E até mesmo o seu irmão pode ouvir uma hora que você não esteja prestando atenção, você falando mal daquela irmã, porque talvez ela tenha passado mal, alguma coisa assim, eu não sei. Ou você julgando alguém, você indo na igreja congregar, falando mal dos irmãos, mal da palavra, né? Porque a gente quer o que? A maioria das pessoas, até eu mesmo, a gente quer ir na igreja e ouvir uma palavra que agrade o meu coração. Eu vi uma palavra que não, você vai ter vitória, você é mais do que vencedor, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, sem ter que ter, sem ter uma luta, sem ter um momento de dedicação, um momento de oração, um momento de busca, um momento de trabalho. Porque nós temos que trabalhar na obra de Deus. Nós devemos trabalhar no espírito, trabalhar com o coração, trabalhar, né, com o seu sentimento. Né? E não adianta você fazer nada disso se você não amar. Como diz a palavra. Né? O mandamento diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas não adiantou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se você seguisse o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, você já tiraria os outros 9 mandamentos de letra. Mas a partir do momento que você não se ama, como você vai amar o próximo? Né? O irmão busca, né, mudar a estética, busca, sim. Temos os momentos, né, que a gente, por causa da mídia, das coisas, tem um momento de vaidade. Né? Mas nós devemos buscar em primeiro lugar, viver a palavra de Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Né? Não é ser bonito, né? Não é colocar enchimento, não é ficar aparentemente por fora bonito, apresentável, né? Para os homens. Porque o homem, isso aqui tudo vai acabar, meu irmão. Mas o importante e o mais importante de tudo é você manter no seu coração a boa aparência para Deus. Fazer o que é bom e agradável aos olhos de Deus. Né? Da mesma forma, eu também não posso dizer, porque eu vou na igreja, aí tem muito problema na igreja, eu vou deixar de congregar. Você não pode fazer isso. Se você diz que você é a igreja significa o corpo de Deus. E o corpo de Deus, para ser ativo, ele tem que estar junto. Ele tem que estar trabalhando junto, né, em harmonia. Né? Então não adianta, eu não tem como eu ser corpo de Deus fora da igreja.
Fora da igreja eu não sou o corpo de Deus. Eu posso ser o templo do Espírito Santo. Sim, eu. Só eu. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Mas para o Espírito Santo habitar dentro de mim, eu preciso buscar. Eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso estar voltado para isso. Não adianta eu só apenas falar, né? Porque a palavra lá em Tiago fala, você tem fé? Então mostra a sua fé através das obras. Então, para mim mostrar que eu tenho fé em Deus, eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Eu preciso buscar conhecimento. Eu não posso chegar, porque hoje em dia, né, você põe no YouTube, tal palavra. Aparecem vários pregadores falando várias palavras. Mas você tem que ouvir, você vai ouvir aquela palavra. Mas você tem que pegar a Bíblia e confrontar com aquela palavra. E meditar sobre aquela palavra. E tentar aprender e orar a Deus e pedir para o Senhor que venha esclarecer o seu pensamento. Nós não podemos absorver tudo que o homem vem falar para nós. Nós não podemos sair assim. Não, tudo que fala, porque informação, né, internet é informação. Mas nem toda informação é verdadeira. Para isso, nós temos aqui a palavra de Deus para contestar. A palavra de Deus, né? E se você buscar, Deus ele vai te dar sabedoria para que você venha entender. Né? No começo eu li a palavra e parecia que ela se limitava e cansava a minha vista. Mas agora eu começo a ler e ela se amplia, ela se amplifica na minha frente e eu começo a ver uma coisa melhor para mim. Eu começo a ouvir a voz de Deus falando comigo. Né? Acima de tudo, né, como diz aqui, sobretudo, o que deve guardar, o que deve se guardar, guarda o teu coração, né? Porque dele procedem as saídas da vida. Né? Guarda o seu íntimo, guarda a sua parte mais íntima, a sua parte mais interna que você tem. Ela tem que estar guardada com Deus. Ela tem que estar guardada junto com a palavra de Deus. Só assim a gente vai poder conseguir alcançar o que nós queremos, né? Porque todo cristão almeja a vida eterna, almeja, mas para isso temos que buscar, temos que lutar, temos que se empenhar, né? Porque não tem como a gente ser bem-sucedido se não lutarmos para isso, se não buscarmos isso na vida da gente. Eu agradeço a Deus a oportunidade e que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.